Eu quero, nesse momento, começar uma revisão sobre os conteúdos que trabalhamos, uma parte do conteúdo que trabalhamos na disciplina de manutenção de computadores. Eu espero que você esteja saudável e que tenha aproveitado esse tempo que você teve em casa para estudar os conteúdos dessa disciplina também. Vamos trabalhar as portas de comunicação, falar um pouco sobre essas portas de comunicação e sua utilização. Na parte traseira dos gabinetes dos computadores, existem vários pontos de ligação ou vários conectores para você fazer comunicação com outras partes externas ao computador. Os periféricos que você vai utilizar em conjunto com o seu computador. Teclado, mouse, câmera, monitor. Para cada um desses existe um encaixe físico que você vai utilizar para conectar esses equipamentos. Alguns detalhes que são importantes é que esses conectores são variados, conforme suas funções, conforme sua utilização. Quando há mais de um conector, ou há conectores iguais, normalmente eles têm cores diferentes. Isso acontece, em particular, com os conectores da parte de áudio. Os dispositivos externos são conectados a um computador através de cabos e essas portas que a gente está comentando agora. Essas portas são compostas de slots na placa-mãe e externamente nós usamos os conectores para fazer essa comunicação juntamente com essa placa. Os exemplos que a gente já comentou, do mouse, teclado, monitores, microfones. Algumas das portas mais utilizadas são as seriais, as paralelas, a USB, que hoje está sendo a mais utilizada, assim, a mais difundida, a PS2, VGA, a porta Ethernet para você fazer a comunicação de rede. Essas são algumas das várias portas que você vai encontrar na parte traseira de um gabinete. Isso vai variar de gabinete para gabinete, tem reduzido durante os anos a quantidade de portas, mas essas são as portas mais comuns. Aqui temos uma visão da parte traseira de uma placa-mãe, mostrando as várias portas de comunicação. Observe aqui na parte de som, nós temos 3 conectores iguais, só com cor diferente. Entrada de som, saída de som e microfone. A parte de rede, portas USBs aqui tem 4 e portas seriais e paralelas aqui em cima. Esse tipo de conexão está ficando em desuso. As placas atuais já não vêm com esse tipo de conector. Você vai encontrar no lugar desse portas USB para conectar teclado e mouse. Aqui uma outra visão dos mesmos conectores, certo? Essa porta aqui de modem RJ11 também está sem uso hoje. Você não vai visualizar isso quase só em placas mais antigas que você vai encontrar. Temos que pensar também nas portas seriais versus portas paralelas. As portas seriais, também conhecidas como RS232, representam as primeiras interfaces que permitiram aos computadores trocar informações com periféricos. O termo serial designa um envio de dados através de um fio único. Os bits são enviados uns após os outros, então um após o outro, criando uma série de dados sendo transmitidos por vez. Hoje, você tem esse tipo de comunicação em via dupla, vai e também retorna.
Portas paralelas. A transmissão paralela consiste em enviar dados simultaneamente. São vários cabos, vários fios, vários canais que fazem essa comunicação. Normalmente ele transmite 1 byte, que é 8 bits, através de 8 fios. Então, a ideia aqui é enviar ao mesmo tempo vários dados, né? Formando 1 byte por vez. Portas seriais, nós temos alguns exemplos aqui. A DB9 com 8 pinos, a DB25 com 25 pinos, a serial de comunicação, a USB, a SATA e a Firewire. Com paralela, elas são mais rápidas, então os vários bits são inseridos simultaneamente a cada ciclo. A taxa de transferência de dados é mais alta. Exemplos são a LPT1, porta paralela usada para impressoras. Normalmente isso aqui vai acontecer em impressoras matriciais, você vai ver isso. Também HDs que usa o formato de IDE, você vai encontrar esse tipo de ação, placas PCI e AGP. Vamos dar uma palavra sobre gabinetes. A gente viu em momentos anteriores, vocês tiveram material recebido falando sobre gabinetes, vou só dar uma complementada nesse item. Primeiro ponto, eu coloquei aqui um asterisco para você observar aqui embaixo. A observação diz o seguinte, que não confundir gabinete com CPU. As pessoas tendem a falar ou a chamar o gabinete de CPU. A CPU, na realidade, não é o gabinete. A CPU está dentro do gabinete, faz parte da placa-mãe, que é o processador da máquina, tá? Então, o gabinete colocamos todos os conteúdos internos de um computador ou de um notebook, certo? Nela você vai ter HD ou agora SSD, placa-mãe, processadores, coolers. Essa parte física interna do computador vai estar dentro do gabinete. E esses gabinetes, eles podem ser dos tipos mais comuns AT, ATX e BTX. Isso também vai implicar, essa nomenclatura, qual vai ser o tipo de placa que você vai utilizar para isso. E a fonte de alimentação que você vai usar. Os formatos dos conectores de comunicação, os conectores de alimentação são diferentes de cada placa. Aqui temos alguns exemplos de formatos de placa, de gabinete. Aí, os menores para os maiores. Então, são variados os tamanhos de gabinetes que nós temos hoje. Esses aqui são mais simples, mas há gabinetes de vários formatos, de vários modelos, de uma forma de trabalhar. Para quem utiliza para jogos, tem cores diferentes, arrumações diferentes. São variados esse tipo de gabinete. Mas a tecnologia ATX, AT ou BTX, que são as mais comuns hoje. Aqui tem a parte traseira mostrando gabinetes de formato diferente. O AT, o ATX e o BTX. Hoje se encontra a maior parte das máquinas com esse formato aqui, BTX. Um outro ponto, que inclusive foi um ponto que eu comecei a trabalhar com vocês em sala ainda, falando sobre a presença e a utilidade e o cuidado que devemos ter com fonte de alimentação. Lembrando vocês que a gente comentou em sala que esse equipamento, a fonte, ele é o ponto inicial de energia que a máquina recebe, né? Que o computador recebe. Então, quanto melhor for essa fonte, quanto melhor qualidade tiver os componentes dessa fonte, a tendência é que a sua máquina não tenha dificuldades
eu não tenha passagem de corrente variando, danificando a sua placa. Aí vamos ter, no momento aqui, falar sobre a fonte nominal e fonte real. Isso vai influenciar nessa qualidade e nessa passagem de corrente de tensão para o seu computador. E se a fonte for mais robusta, a tendência é de que ela tenha, com o tempo, se desgaste os seus componentes, mas ela não passe corrente com valores alterados para a placa-mãe. Acontecendo isso, a gente viu em sala, tanto na placa quanto na fonte de alimentação, os capacitores tendem a estufar ou a estourar. A gente viu em sala, mostrei para vocês em sala, fontes com capacitores estufados. Não cheguei a mostrar a placa-mãe. Quando voltarmos presencialmente, farei algum momento prático com vocês e vamos visualizar esse tipo de situação nas placas. Essa fonte já recebe normalmente uma corrente alternada, que pode ser 110 ou 220 volts. Isso dependendo no caso do nosso país, que tem cidades, tem estados que essa voltagem são diferentes. Então há locais que são 110, há locais que você tem uma corrente de uma voltagem de 220. Em Pernambuco, no nosso caso, usamos uma corrente de 220 volts. Há locais também no Brasil, como São Paulo, que você pode solicitar da sua companhia de energia duas voltagens, 110 e 220. Então, essa fonte vai alimentar todos os equipamentos que estão dentro do gabinete e também os que estão fora dele, né? Você vai utilizar um teclado, você vai utilizar um mouse, você vai utilizar um pendrive, ele vai consumir energia. E vai consumir energia tirando de onde? Da placa-mãe, através de porta USB ou outro tipo de porta. As fontes ela pode vir no formato com uma chave seletora de voltagem. Nesse caso, você teria que escolher 110 220 para você utilizar. E também não é bom esquecermos que em muitas situações as pessoas têm um estabilizador ou uma fonte, um low break em casa, ou tipo de equipamento parecido com esse, e que a pessoa define a saída desse aparelho em 110 ou 220. Normalmente as pessoas fazem isso na fonte de alimentação que ela tem, externa, não no computador, que ela saia desse equipamento 110 volts. E aí temos que trocar a chave, quando temos chave seletora na placa, na fonte de alimentação, para essa voltagem. Há fontes atualmente que já vem com essa voltagem 110 220 automática. Se você precisar de chave seletora, ela já faz a conversão automaticamente. Não há necessidade de você trocar essa voltagem. Não esquecermos que a corrente que recebemos da companhia elétrica da nossa cidade, do nosso estado, ela é uma corrente alternada. E, como falamos, 110 220 volts é o padrão no Brasil. Um filtro de linha, outro equipamento aqui que você utiliza, e daí vem para a sua fonte que está aqui dentro. Essa fonte aqui recebe essa voltagem 110 ou 220 e recebe essa voltagem como corrente alternada. Os equipamentos internos do computador vão trabalhar com voltagens menores e que precisam também ser filtradas essas voltagens. Não pode chegar, de jeito maneira, uma voltagem excessiva para os componentes sensíveis da placa-mãe. Observe que voltagem de 5 volts, 12 volts, 3.3 volts são as voltagens internas do computador.
Se por algum motivo passar essa fonte sua internamente, ela não filtrar, não produzir corrente contínua e também com as voltagens necessárias, você irá danificar seu computador, sua placa-mãe, os equipamentos que tem internamente. Normalmente acontece com o tempo essa variação ocorrer na fonte, pequenas variações para mais ou para menos, e isso também criar problemas na placa. Normalmente, como comentei antes, né, estufar capacitores ou até estourar capacitores é muito comum. Isso porque houve alteração, a fonte que você estava utilizando, ela passou corrente com valores mais elevados do que deveria. Então, com o tempo, a placa-mãe vai sentindo esse recebimento de corrente maior e vai danificando os equipamentos eletrônicos. Essa semana eu tive um trabalho para fazer para uma pessoa que a placa dela estava com vários capacitores estufados devido a esse tipo de situação. A corrente, a voltagem que estava recebendo, que a placa estava recebendo da fonte estava com valores elevados. A gente tem que pensar também e falar nas fontes nominais e nas fontes reais. As fontes nominais elas não dão um valor exato das potências que ela oferece. Normalmente ela oferece uma potência e essa potência não é a potência que realmente essa fonte fornece. São mais baratas e são utilizadas em muitos equipamentos. Não há problemas de imediato com relação a isso. Porém, se a sua aplicação, se o seu computador vai ter uso constante de mais energia, em particular quando as pessoas que trabalham com parte gráfica ou com jogos que aquecem mais o computador ou que a placa-mãe vai precisar de mais corrente, então se usa outro tipo de fonte, que não é a fonte nominal. Devemos usar a fonte real. Aí a fonte reais ela consegue manter uma potência nominal, real, desculpe, uma potência real do que ela diz. Uma variação de 2% para mais ou 2% para menos, certo? Normalmente essa variação é muito pequena. Ela com isso também tem um cooling maior de 80 milímetros, enquanto que na nominal, aliás, de 120 milímetros aqui na real, e na nominal 80 milímetros. E essas fontes reais ela tende a ter um barulho mais reduzido. Aqui é uma fonte real, ela é mais robusta, também o preço é bem mais elevado, certo? Mas são fontes que dão, fornecem ao computador as voltagens, as potências realmente definidas pelo fabricante. Aqui eu tenho um quadro, eu procurei bastante encontrar alguma coisa sobre essas voltagens num tipo de fonte, e aí verifiquei aí, encontrei cada voltagem para que é usada, tá? Então, a CPU usa 12 volts, a memória normalmente 5 volts, HD 5 ou 12 volts, HD SATA 3.5 ou 5, e aí vem outras voltagens aqui. Placa de expansão, ventilador, a parte do drive óptico, o leitor de DVD, né? Quanto ele consome, quanto ele usa de voltagem, certo? Isso é interessante a gente saber porque dá para a gente medir as voltagens que estão saindo ou passando da placa, da fonte para a placa. E se está variando muito essas voltagens, a gente pode
pensar ou analisar a possibilidade de trocar essa fonte. Aqui temos mais um outro quadro com as minhas informações. Com isso eu finalizo essa minha visão e espero que você, nesse intervalo dessa semana, que nós temos ainda, a nossa prova será na semana que vem, sexta-feira que vem, você terá uma semana para revisar os conteúdos que você recebeu, que você teve em sala também, para você fazer uma boa prova e garantir sua nota, ficar tranquilo com relação a esse momento. Até um outro momento para vocês.